O Freud também fala sobre o ganho secundário da doença. O paciente se recriminava e aí ele sentia prazer. Essa culpa inconsciente também gerava prazer. Então, pensando que a morte, vamos dizer assim, o luto pelo pai foi a principal a intensidade da doença do Lanzer, porque fala dessa culpa inconsciente, fala desse ganho secundário, que viabilizou o trabalho, enfim, ele ficou muito atrapalhado. Pensando um pouco sobre a ambivalência, e aí o Freud fala muito da questão do inconsciente, né? Ele fala bastante sobre a temporalidade do inconsciente, ele fala a questão do inconsciente, que o afeto vem primeiro, né? Primeiro vem um afeto e depois encontra-se uma ideia para encaixar, que explique esse afeto. E isso tem aí um ímpeto de racionalizar, às vezes tem um tom aí de deslocar, né? Porque a dama também já é um deslocamento já, né? Porque se tu for parar para pensar, os sentimentos ambivalentes com a dama estão relacionados também ao pai. Então, isso tudo se mistura e vira uma grande salada de fruta, e para se aliviar, existem os rituais e os atos de anulação, deslocamento, racionalização, tudo que um bom obsessivo não gosta, né? Mas precisa para sobreviver a esses afetos não elaborados, vamos dizer assim, né? O Freud fala muito aqui sobre a liberdade do paciente. Eu acho interessante que ele fala sobre o método, ele fala sobre resistência, ele fala sobre transferência, ele fala que em alguns momentos ali do tratamento, que durou 11 meses, o paciente transferia os afetos dele que ele tinha pelo pai para o Freud. O Freud virou, em partes, o pai dele. Então, ele fala sobre uma curiosidade, também essa coisa da associação, ele fala muito, ele dá muita relevância à associação do paciente. Então, ele fala, tem alguma parte que ele fala, o que vamos ter, o que vai ser hoje, né? Que é quase, por onde você quer começar hoje? Ele deixa muito livre o aspecto do paciente trabalhar ali com ele, né? A fim de anular os afetos, eu acho que eu já falei isso, os pensamentos inconscientes, o paciente cria uma promessa, né, de pagar ao tenente A ressarcindo o óculos, o que no fundo tem uma relação deslocada aí, né, um mecanismo de defesa da deslocação em relação ao pai e à dama. Com essa dama ele faz muitas coisas relacionadas a essa coisa da ambivalência do amor e do ódio, porque tem uma situação em que a dama iria passar de carroça por um determinado local, e aí tinha uma pedra e ele resolve retirar essa pedra, mas depois ele bota a pedra de volta porque ele acha aquilo que não é muito consistente e aquilo é muito, né, ele fica naquela dúvida, será que eu obedeço aos ratos obsessivos ou me livro deles ou mantenho aquilo, né? Só que ele fica naquela ideia de que ele pode vir a prejudicar ela, porque realmente aquela pedra pode criar algum tipo de acidente e ela se sentir, e ela se acidentar, né, vamos dizer assim. E tem uma outra cena também que ele fica muito perturbado com ela camada e o que ele podia fazer e como ele se sentia poderoso ali com a passividade da doença da dama. Então, a todo momento, essa ambivalência com relação à dama e ao pai aparece na cena, né? E o Freud vai contando e vai explicando que ele precisa disso para sustentar a obsessão dele. O Freud fala que esse foi um caso bem sucedido, né, que deu certo, que, vamos dizer assim, o Lanzer saiu-se curado, depois até o Lanzer morre, né, na guerra, e o próprio Freud faz uma homenagem ao caso, assim, né, que na época não falaram quem era, mas é bem interessante.